Artigo 29 da Lei Estadual 7.014, parágrafo 8. Esse texto é muito interessante. Por quê? Eu te expliquei a questão da compensação, do princípio da não cumulatividade, o que eu posso compensar o montante devido nas operações anteriores na prestação ou circulação subsequente. Eu posso pegar o crédito fiscal estabelecido na nota e o que? Compensar na operação ou prestação de serviço subsequente. Mas, nesse parágrafo 8, ele traz uma especificação. Ele falou, cara, sabe quanto ao crédito fiscal? Existe um parâmetro estipulado para isso aí, cara. Existem algumas operações que você não vai poder usufruir do crédito fiscal do montante anterior por completo. E que processo é esse? Quando você tiver uma redução na base de cálculo ou algum benefício na operação subsequente. Vamos dizer que eu, Igor, deixa eu voltar a tela para mim, para você ver, olhar nos meus olhos. Então, olha o que o artigo está te dizendo. Cara, você sabe que você pode utilizar o crédito fiscal, como diz o princípio da não cumulatividade, utilizar o crédito, na verdade, utilizar o montante das operações anteriores devidas e compensar-se nas operações subsequentes. Isso tudo bem. Mas existe algumas possibilidades que você não poderá utilizar do crédito total. E que possibilidade, que fato é esse? É quando sua saída subsequente ter um benefício como redução da base de cálculo. Eu tenho uma empresa A, eu compro da empresa A, tem Igor aqui, empresa, eu compro da empresa A, e nessa compra eu tenho um crédito de ICMS de R$300. Aí eu vou e vendo a mercadoria por R$3.000. Só que nessa venda eu tenho uma redução de base de cálculo. Na saída da mercadoria da minha empresa para o meu cliente, eu tenho uma redução na base de cálculo de 50%. Então, a base de cálculo sai de 3.000 para R$1.500. Então, um crédito que seria de R$300, dando uma alíquota superficial de 10% para mera entendimento de atividade, 10%, que seria de R$300, ele passa a ser 150, porque minha base de cálculo mudou de 3.000 para 1.500, porque decorrente redução da base de cálculo de 50%. Então, nessa operação de redução da base de cálculo, eu reduzo o crédito, o débito sobre a venda subsequente, a 50%. Aí o artigo também te diz, o artigo 29, parágrafo 8, cara, se você tem uma redução na base de cálculo na operação subsequente, você não vai poder usufruir do crédito total. Você vai usufruir do crédito proporcionalmente à saída subsequente. Então, se eu tenho uma saída com redução da base de cálculo de 50%, o meu crédito, na verdade, o ICMS débito sobre venda, vai reduzir o quê? 50%. E eu vou ter que reduzir o quê? O meu ICMS do crédito fiscal a 50%. Eu vou botar a atividade na tela aí, dá uma olhada, visualiza e vê se entende o que eu te expliquei. Então tá lá. Olha só, eu comprei um produto de R$100. Desculpa, vamos lá. Eu comprei um produto de R$1.000. Então, nesse produto, eu estou dando uma alíquota aqui meramente para o mérito de atividade. Não, essa alíquota aqui não é a alíquota do Estado, é uma alíquota para a atividade, para facilitar o cálculo da atividade. Então, vamos lá. Eu comprei um produto de R$1.000 e veio o ICMS destacado na nota de 10%. Esse 10% equivale a R$100. Então, esses R$100 aqui é o crédito fiscal estipulado e destacado na nota. Então, comprei esse produto, veio para o meu estoque e aí eu vendi esse produto por R$3.000. Só que eu gozo de um benefício de redução na base de cálculo, por quiçá qualquer motivo. Eu corro uma redução um benefício de redução da base de cálculo de 50%. Então, minha base de cálculo do ICMS sobre a venda sai de 3.000, reduz 50% e nasce a nova base de cálculo sobre 1.500. Então, aí eu aplico o ICMS sobre a venda de 10%, a alíquota novamente, meramente expositória para atividade. Então, olha o que eu tenho, o ICMS sobre venda de 150. Mas, Igor, olha o que o artigo está me dizendo. Quando você utilizar o crédito fiscal relativo à circulação de mercadoria, quando prevista redução de base de cálculo na operação ou prestação subsequente, olha que você deverá se considerar como limite um percentual equivalente a esta carga. Então, você vai equivaler. Cara, se eu tenho um benefício na saída subsequente, eu não vou poder utilizar o crédito
fiscal total. Então, se eu tenho uma redução na base de 50%, eu vou utilizar um crédito fiscal de 50%. Eu que utilizaria um crédito fiscal de 100, agora nessa operação eu vou ter que utilizar um crédito fiscal de quê? De 50, porque é proporcional. Se eu reduzo a base de cálculo para 50%, eu vou reduzir o crédito fiscal também em 50%. Então ficaria o quê? O ICMS crédito, R$150. Desculpa, aqui está errado, é débito. ICMS débito, R$150. O ICMS crédito ficaria com R$50 e o ICMS a pagar da empresa seria R$100. Olha só, a empresa Passos do DP, varejista do ramo de sapato, localizada em Salvador, adquiriu o quê? 100 unidades para revenda pelo valor de que R$1.000. Na nota fiscal, a vendedora localizada na mesma cidade destacou o ICMS de 180, por gozar de uma redução de base de cálculo de 50% nas vendas. Passos, após conferir o cálculo do ICMS destacado, se creditou de R$90. Então, o quê? O vendedor emitiu uma nota com o destaque do ICMS de R$880. Ele estava correto, ele não tinha nenhum benefício, ele não tinha nenhuma redução na base de cálculo na emissão da nota, na operação dele. Mas só que a empresa Passos percebeu que ela tem um benefício na saída. Veio destacada na nota 180, só que ela se creditou de quê? De 50%, porque ela goza de um benefício da saída subsequente de 50%.